chegar, do António Gonçalves. Boa noite a todos. Hoje temos o Hélder que eu saiba tem um palmarés por trás dele. É uma pessoa que representa um derby, ou eu não sei exatamente, ele vai nos dizer um bocadinho mais tarde quem é exatamente. E vai ser um tema interessante, que eu tenho aqui umas questõezinhas para ele. Eu já tive por acaso o prazer de ver o Hélder, embora ele não me visse, ou pelo menos não soubesse quem eu era, porque eu também não sabia quem era o Hélder na altura, em Doncaster, em Inglaterra. Eu lembro-me que você, sim, acho que foi com o Sérgio uma vez Sérgio lá. Ferreira, sim, sim. Isto foi, salvo erro, em 2017. se calhar 16, não, 15. 15 ou 16. Talvez 16, 17, sim, por aí. Eu normalmente, todos os anos, Blackpool, Doncaster, estão sempre nas feiras que nós visitamos. E deve Pois. ter sido uma dessas ocasiões, sim. Olha, porque o meu sistema de contar as pessoas não funciona. Quantas é que temos já agora, Helder? 96, 93, por aí, 93, Tá bom, 95. tá bom. Então pronto, já dá para começarmos. Olha, Sérgio, Sérgio, ai Jesus, eu agora lembrei-me do Sérgio Ferreira. Não, Helder, fala-nos um bocadinho de você, além do derby, fala-nos um bocadinho do seu passado como colombófilo, Está bem. até por onde é que isto começou, este seu mundo, porque isto eu não me acredito que ninguém vá abrir um derby sem gostar, sem perceber, sem haver ali um sentimento. Por isso, conte-nos assim um bocadinho a sua parte, de onde é que isto apareceu, do amor ao pombo correio e à colombofilia. Olha, Vítor, eu nasci praticamente com um colombófilo na família. O meu irmão, desde o meu irmão mais velho, temos uma diferença de idades grande, 13 anos de diferença, e ele com 9 anos já começou com os pombos. E então, desde miúdo que tenho na família um colombófilo. Depois, sou-te sincero, não foi uma coisa que começasse a gostar de miúdo. Não, 10, 11 anos não tinha muito o gosto pela colombofilia. É uma coisa que me acontece aos 15, 16 anos. Aos 15, 16 anos comecei realmente a ser, fui picado pelo bichinho, como se costuma dizer, e comecei a gostar. Começámos a concorrer um pouco depois, em sociedade, eu, o meu irmão mais velho e um irmão mais novo, e pronto, as dificuldades iniciais dos colombófilos jovens, na altura o difícil acesso à informação, os colombófilos mais velhos não transmitiam muitas coisas, era difícil acedermos a isso, e na altura tive alguns anos, marcava algumas coisinhas, mas pronto, para campeonatos era muito mais difícil jogar, por isso mesmo digo, porque muitas dos segredos, que não são segredos hoje em dia é fácil ir à internet e nós conseguirmos achar tudo e mais alguma coisa, mas na altura era difícil. Depois, logo com cerca de 22, 23 anos, fui presidente da Sociedade Colombófila Olhanense, entrei para o dirigismo e fizemos relativamente um bom trabalho com uma equipa jovem. E passado 2 anos sou convidado pelo Rui Mídio e pelo Rogério Germano e pela equipa que eles na altura tinham para a associação. Fui convidado por eles para fazer parte e para ir para a Associação Colombófila Distrito de Faro
com eles. Comecei a alargar um bocadinho os meus horizontes e o Rogério Germano, a quem eu ainda hoje trato carinhosamente por professor, foi-me dando umas dicas, foi-me ajudando, também ao meu irmão mais novo. Entretanto, o meu irmão mais velho afasta-se um bocadinho e nós os dois, mais jovens, começámos então a gerir a colónia, tentar adquirir melhores pomos, tentar trabalhar mais com os pomos, e fomos alcançando alguns sucessos. Fomos campeões na Sociedade Pombófila Moncarapachense, primeiro de velocidade, primeiro de borracha, depois num segundo ano já de borracha e de velocidade, e depois já conseguimos ganhar o título geral 2 anos seguidos. Depois corríamos em doblagem também na coletividade de Olhão, e depois em 2011 tivemos um ano fantástico em que tivemos uma pomba campeã nacional, tivemos vários pombos campeões distritais, ficámos nos lugares cimeiros de todos os campeonatos, somos campeões em vários. E foi... Desculpa interromper, Hélder. Porquê é que houve aí essa... Ou seja, de repente começaram a marcar muito bem e a ganhar? Foi mudança de pombos, de estratégia? O que é que houve aí? Foi principalmente mudança da forma de tratar os pombos e da forma de alimentar os pombos. Tive também o prazer de ter alguns pombos na altura, o Carlos Pinto de Cantanhede, que era da famosa Bico Branco, que descendiam dos Gabis, da Bico Branco, um pombófilo holandês, e eram realmente pombos acima da média, e nós não podemos andar aqui enganados. Quem faz a diferença é os pombos. É claro que começámos a trabalhar de maneira diferente, a controlar a alimentação, a misturar rações, a fazer treinos em linha, e a partir daí, pronto, com pombos bons, com qualidade e com um bom método, é mais fácil. O sucesso apareceu realmente e foi bom porque assim deu-lhe uma experiência diferente para depois introduzir o Great Derby. Fala-nos um bocado qual foi a ideia, de onde é que surgiu esta ideia ou estes planos de abrir o Great Derby? E há quanto tempo abriu, que eu também não sei. O Great Derby iniciou em 2015. Pronto, eu e o meu irmão depois começámos a competição. Depois, quando se ganha, deixa-me só fazer aqui uma à parte, quando se ganha, acontece isto em muitos sítios. Começas a ser um pouco ostracizado por quem já lá estava e deixou de ganhar. Deixam de falar, os que eram teus amigos já não são, porque agora já ganhas. É normal. Exatamente. Eu penso que acontece em quase todo lado. E essa é uma das grandes diferenças que nós temos para com o estrangeiro. É que, exatamente. Desculpa, Hélder, só vou acrescentar isto, porque foi o que ouvimos há dias do meu amigo Rui Lobato. Ele disse exatamente o mesmo que você, porque você é uma pessoa que até tem, se calhar, uma conexão diferente com o pessoal da Europa, e lá não acontece estas coisas, não é? Ou seja... Exatamente. Eles felicitam-se, eles dão os parabéns uns aos outros. Aqui não. Aqui, se um jovem aparecer a ganhar, a primeira coisa que acontece é que ele fez batota no aparelho, que tem chips invisíveis, que está a dar droga, que pois. Não se valoriza. Exatamente. Posso dar um exemplo engraçado. Eu, na altura que começámos a marcar melhor, nós passávamos no Pombal 6, 7 horas por dia. Era muito trabalho. E depois chegávamos ao café e estavam lá o resto da coletividade. Nós, normalmente, ao meio-dia, já depois dos pomos tratados, depois dos pomos voados, chegávamos ao café e estava lá o resto da coletividade. E tinham lá estado desde manhã, não é? E nós até brincávamos com eles e dizíamos assim: então, mas vocês no café
é que nos querem ganhar a nós depois ao fim de semana? Exatamente. Estás a ver? E é isto. Epá, Mas, claro que isto é mérito vosso, porque vocês trabalharam. As pessoas, muita gente pensa que isto é só ter pombos, soltá-los uma vez por dia, um bocadinho de comer, e já está, temos a nossa parte feita, não é assim? Isto vem uma preparação muito de trás, não é, Helder? Sim, sim. Eu posso dizer, posso dar o exemplo. Num dia de treino em linha, nós levantamos às 4 da manhã, porque eu não gosto de deixar os pombos nas caixas. Nós levantamos às 4 da manhã, uh, apanhamos os pombos, vamos para a estrada, soltamos os pombos, viemos recebê-los. Às vezes os machos estão com as fêmeas, outras vezes não, mas quando estão juntos, depois separamos, depois alimentamos, ou seja, alimentamos os machos, depois alimentamos as fêmeas. Depois saímos do Pombal por vezes ao meio-dia e às 2h30 já lá estamos outra vez a preparar a ração para as 3 irem para o ar novamente. Portanto, mas de momento ainda faz parte dessa equipa, neste momento em termos de columbofilia tradicional, digamos assim, tenho uma equipa em Faro. Tenho duas equipas em Faro. E para o ano espero conseguir alguns feitos importantes na coletividade de Faro, que neste momento é uma das maiores do país. O Algarve está a estender-se muito, não está? Porque tem muita vinda de pessoas do estrangeiro, nomeadamente, se calhar, digo eu, ingleses eu sei que há, mas alemães e outros países que se vão mudando para o Algarve pelo clima. E calha alguns a serem columbófilos. Eu acho que existem dois fatores importantíssimos. Três. Um é a qualidade de vida. Acima de tudo, a qualidade de vida que eles usufruem aqui no Algarve, devido também ao clima, porque tu sabes bem, estiveste na Inglaterra, lá praticamente estás muito tempo sem ver o sol e nós aqui temos um clima excepcional. E depois também não podemos esquecer a visibilidade que estes dois derbys do Algarve, o Golden Race e o Great Derby, deram à região do Algarve em termos de columbofilia. Eles começaram-nos a visitar para as finais dos derbys, começaram a tomar conhecimento do que era o Algarve, das boas condições e tudo isso, e eu tenho a certeza que isto é um fenómeno em crescimento. Eu acredito que dentro de 2, 3 anos vão ser muitos mais os estrangeiros que vão vir para o Algarve competir. Eu vejo aí no Facebook, porque a maioria mas muitos dos meus amigos no Facebook são ingleses e eram colegas e pessoas que eu conhecia, ou então conhecia através do Facebook, e eles este ano, por exemplo, estão todos desanimados porque não podem viajar cá para Portugal para assistir, e eu acho que isto até vai ter um pouco de quebra, se calhar no número de pombos, digo eu, porque eles adoram virem, aquele dia é especial, aquele dia da final, eles vêm passar uma semana de férias e aproveitam, veem os pombos deles a chegar, não é? É um ambiente espetacular que se vive naquela semana, onde existe aquela troca de conhecimento entre várias culturas, não já só a Inglaterra, mas a Alemanha, a Holanda, já temos também muito leste, a Eslováquia, a Noruega, muita gente, e é uma troca de conhecimento e depois acabas por fazer amizades, acabas por ter pessoas que ficam-te no coração e que tu começas a relacionar-te com eles e ganhas ali uma amizade. Eu, por exemplo, tenho vários amigos que já considero amigos por essa Europa fora. Mas voltando atrás um bocadinho, de onde é que surgiu essa ideia, mas onde é que foi o começo ou o arranque de criar este derby, o Great Derby? Nós quando começámos, nós não começámos com a ideia do Great Derby. Nós começámos com a ideia do IAPC e de um pombal comunitário, onde as pessoas pudessem mandar os pombos para competir no Algarve. Essa era a nossa ideia inicial.
Depois o IAPC, o primeiro IAPC teve bastante sucesso, porque os pombos competiram na Associação de Faro e inclusive chegámos a ganhar provas de yearlings a nível distrital com pombos do IAPC. E depois nesse IAPC inscreveu-se o Sérgio Ferreira. Começámos a ganhar alguma confiança, alguma amizade e depois pensámos evoluir, porque na altura estavam a surgir algumas corridas na Europa, já havia o sucesso aqui perto do Golden, estavam a surgir várias corridas pela Europa e nós achámos que conseguiríamos fazer um bom trabalho e verdámos por aí. O que é que faz o Great Derby diferente de, se calhar, dos outros derbys, ou então comparando aí com os vizinhos do Golden? O que é que o Great Derby tem para si? Você vê diferente e é qualquer coisa, é a estrela ali do derby? O que nós tentamos fazer de diferente é a comunicação com os participantes. Nós temos investido muito na criação de plataformas digitais. Nós temos, por exemplo, um sistema de gestão de clientes em que eles entram na sua página pessoal e têm acesso a toda a informação das suas equipas, têm vídeos dos seus pombos. Pronto, nós tentamos por aí. E agora vamos inovando cada vez mais. Agora já conseguimos chegar a um patamar em que podemos inovar cada vez mais e tentar fazer diferente cada vez mais. Depois não posso dizer que somos melhores ou piores que os outros. Fazemos algumas coisas diferentes, fazemos outras menos bem, fazemos outras melhores, mas eu penso que todos os derbys tentam fazer o melhor possível. Não existe aqui... eu acho que para um derby... Desculpa, no meu pensar, se calhar, eu se fosse dono de um derby, eu tentava tratar os pombos dos outros como se fossem meus, ou ainda melhor, se calhar é esse o sentimento. Mas isso já é uma situação natural. As pessoas às vezes falam e não têm conhecimento. Nós, quando acontece alguma coisa a um pombo, nós sentimos muito mais do que se acontecer a um pombo nosso. Entendes? Porque aquele pombo não é nosso, é de outra pessoa, confiou em nós para lá estar. E nós sentimos isso muito mais. Quando, por exemplo, acontece um pombo, não sei como é que é nos outros, mas no Great é assim. Nós, por exemplo, numa solta, um pombo vem com a pata partida, o que é perfeitamente normal, bate num fio. Acontece. Nós aqui tentamos ao máximo que esse pombo volte a competir. Colocamos uma tal, levamos às vezes o pombo ao veterinário, temos enfermaria específica para que o pombo fique a descansar, para voltá-lo a pôr em competição, porque o dono daquele pombo confiou em nós. E é isso que nós queremos transmitir de volta, é que as pessoas se sintam realizadas por terem confiado em nós e na nossa organização. Hélder, já que você falou em veterinário, explique-nos assim mais ou menos qual é o procedimento desde o dia que alguém leva um borracho aí ao seu pombal até o dia que é vendido e entregue aos donos. Explique-me em questões de veterinário, como é que os pombos são seguidos, ou o que é feito à quarentena, seja lá o que for, explique-me o processo. Assim, não é? Não lhe vou pedir ao pormenor, mas resumidamente. Olha, nós temos grupos consoante as datas de entrega e consoante os países. Por exemplo, eu vou dar o exemplo para Portugal. Nós temos uma secção de portugueses entrados, por exemplo, durante o mês de março. E todos esses portugueses ficam nesse grupo até serem vacinados. Esse é um dos, eu penso que é um dos pilares fundamentais no derby. Nós pedimos, e está nas regras, que os pombos sejam vacinados e toda a gente que manda um pombo para um derby deve sempre vaciná-lo em casa.
mas por norma nós vacinamos mais 2 vezes no derby. E uma das coisas que fazemos é passado 8 dias, pronto, os pombos entram, nós restituímos os níveis os níveis anímicos e tudo isso, e depois vacinamos os pombos. Sempre com 2 vacinas diferentes. Depois, fazemos os tratamentos normais, como se de uma campanha se tratasse, tricomonas, salmonelas, fazemos análises regulares, e quando o veterinário aprova que aquele grupo está em condições, são vacinados de segunda vez e então são juntos ao grupo principal, digamos assim. E depois aí sim vamos criando um grupo principal em que todas as semanas vão entrando pombos novos para virem, iniciam o processo de adoção dentro das redes. Esse é um outro pormenor que nós temos. Nós não soltamos os pombos diretamente para o exterior. Porquê? Mais uma vez, para ir ao encontro daquilo que te disse ainda há pouco, o cuidado que temos por eles não serem nossos. Então, criamos umas redes de 30, 40 metros que cobrem todo o pombal e até mais cima. Eu gosto, já vi redes de todas as maneiras e feitios, inclusive a da África do Sul, mas eu prefiro que a minha passe por cima dos pombais. Para quê? Para os pombos terem acesso ao telhado e aí poderem ter uma perspectiva melhor da zona envolvente. Depois, passados 15, 20 dias dentro dessas redes, aí sim estão prontos para começar a vir ao exterior. E aí é o procedimento normal, começam os treinos bidiários, vão voando progressivamente até chegarem a 1 hora de manhã e a 30, 35 minutos à tarde, e só quando eles estão nesse nível é que nós damos início então aos treinos. Eu ia falar realmente do sistema de voo, mas você já o disse. Eu só quero voltar aqui na questão da saúde, uma coisa, porque eu ouço tanto por aí, a gente ouve esses comentários desagradáveis, não sei se tem razão ou fundamento, mas eu vou-lhe dar a hipótese de defender o seu lado. Porque... Eu também prefiro que me vais fazendo perguntas para também introduzir temas. Exatamente. Porque o pessoal... Se quiser fazer perguntas, estou à vontade para responder a tudo isso. Está bem, Helder. Obrigado pela disponibilidade. O que eu estava a dizer é que muitas vezes o pessoal diz cá, as doenças que andam aí dos pombos, nos borrachos, não sei o que, isto vem tudo de fora, é dos pombos dos derbys. E eu realmente, dá que pensar, mas eu gostava de ouvir de alguém como você a defender esse ponto. É verdade, é mentira, porque isto não faz grande sentido, então são os pombos bem dos derbys. Eu não tenho pombos do derby e os meus ficam doentes, como é que isso acontece? Isso não faz qualquer sentido, Vitor. E eu penso que aqui posso falar por todos os derbys. Nós temos um cuidado extremo com a saúde dos pombos. E até te digo, muitas vezes no derby os pombos são melhor acompanhados do que em grande parte das colónias nacionais. Análises regulares, não olhamos a custos quando se trata de produtos para os pombos, tudo melhor. E logo aí não vejo o porquê de existir aqui alguma conexão entre doenças dos derbys com as doenças que aparecem. Agora, o que te posso dizer é o seguinte: imagina que tiras 30 borrachos na tua casa, 30, e que um fica pior criado que os outros, e que um mais tarde morre, e que perdes mais um a aduzir, 3. Ou seja, é normal, e estamos a falar de 10%, não é? 3. Sim. É normal. Se nós temos 3.000 pombos, se eu te vou dizer assim, Vitor, entre adoção, quarentenas, porque há muitos pombos,
as pessoas às vezes também não imaginam a dificuldade que nós temos em conseguir segurar alguns pombos que nos mandam. Não é? As pessoas não têm essa noção, mas existem pessoas que pagam uma inscrição cara. O Great Derby é um derby médio, também não é barato, mas às vezes mandam-nos pombos em que nós a primeira coisa que fazemos é abrir o bico para dar umas gotas e os olhos desinfetar. E estão cheios de placas amarelas, estão completamente, não conseguem respirar, por exemplo. Então tu pagas para mandar um pombo nessas condições, não é? E o que é que nós fazemos? Nós tentamos sempre recuperar, nós tentamos sempre ajudar, nós tentamos sempre. Mas às vezes, é como tudo, às vezes não conseguimos, não fazemos milagres também. E aí, se nós tivermos uma percentagem em termos de mortalidade e em termos de perdas na adoção de 10%, estamos a falar de 300 pombos, não é? E o Derby perdeu 300 pombos, mas acaba por ser, nós felizmente no Great Derby andamos com essa taxa na ordem dos 3, 4%. Mas estes anos são diferentes, há anos que os pombos vêm melhores, há anos que os pombos vêm piores, há anos que existem grupos de determinados países que não vêm bem, tudo depende, é relativo. Mas quanto a isso posso dizer que em termos de medicamentos para os pombos e de tratamento dos pombos, penso que o acompanhamento num derby é muito, muito efetivo. Depois não te esqueças, nós temos tratadores pagos, nós temos pessoas que aquilo é a sua profissão, não fazem mais nada. O Great Derby tem 3 pessoas em que aquilo é a sua profissão, vivem dali, alimentam as suas famílias dali, estão ali 8 horas por dia, em turnos. Portanto, o acompanhamento que existe ali é totalmente diferente do que existe numa colónia normal, em que tu tratas os pombos de manhã e depois voltas à tarde, não é? Exatamente. Helder, eu tenho aqui uma questão que alguém me fez já previamente sobre da maneira que achas que os estrangeiros ou os outros países tiram um borracho e nós, ou seja, da reprodução, se é que me entendes. Achas que nós portugueses somos melhores a tirar borrachos ou são os estrangeiros? Achas que há diferença dos pombos que vêm de fora comparado com os nossos, não sei, a nível físico ou que vêm mais fortes, qualquer coisa, ou para ti não notas nenhuma diferença, achas que é tudo igual? O que é que tu achas? O que noto é na preparação. Eu não sou apologista daquela ideia, nem em derbys, nem em colombofilia tradicional, eu chamo tradicional para diferenciar. Eu não sou apologista da ideia que os estrangeiros são melhores que nós. Mas em nenhum aspecto. Nós temos colombófilos de topo e nós temos colombófilos que chegavam a um país qualquer e discutiam os campeonatos todos com os melhores de lá, mas sem dúvida alguma. E podes ver o que o Paulo Campos está a fazer na Bélgica. Exatamente, eu concordo. É só uma questão, não penses que fui eu. Não é só o Paulo Campos. Se fosse para lá outros colombófilos de topo portugueses, a coisa era mais ou menos igual. A diferença que está é na metodologia, na organização que eles têm, que é verdade. Eles, por exemplo, posso dizer que muitos dos participantes do Great Derby já têm os borrachos nascidos. Não é? Já têm os borrachos nascidos prontos para enviar. Ou seja, para enviar, o que é que eles fazem? Eles enviam os pombos um bocadinho mais velhos. Para quê? Para o pombo, quando chega aqui, já se sabe alimentar, já tem outra estaleca. O que eu noto dos portugueses ainda é que deixam para a última da hora para fazer esse tipo de preparação. E aí sim, eles têm uma vantagem porque são mais organizados nesse aspecto. Agora, em termos de qualidade, eu não vejo onde é que o pombo português fica atrás de qualquer outro. Eu até acho que... Quando vem na fase até de vender os pombos, parece que os portugueses gostam mais só de comprar os pombos estrangeiros e acabam por não comprar ou não valorizar tanto o nosso pombo. O que é que tu achas dessa situação? Olha, quando é o final? Eu acho que isso já está a mudar. Eu posso dar um exemplo de uma realidade que eu tenho me apercebido ao longo dos últimos meses, talvez um ano para cá. É os agentes, como tu sabes, nós trabalhamos com agentes chineses.
a pessoas que nos compram os pombos através de buying orders e por aí. E antigamente, durante estes 4 anos iniciais, a preferência era pelas anilhas belgas. A preferência era pelas anilhas holandesas. Hoje em dia a preferência já não vai assim. A preferência dos chineses, das pessoas que realmente compram pombos, já querem comprar resultados. Já querem comprar o pombo que ganhou. Já querem comprar a família que ganhou. Já não é... O pedigree já não lhes interessa muito. Antigamente, eu digo isto apenas por agora, um Oymans, um Koopman, um Leo Hermans, são bons, os Leo Hermans são muito bons, mas vendiam só por ser dessas linhas. Hoje, na Europa ainda pode acontecer isso, em Portugal ainda acontece isso, mas posso dizer que para o mercado chinês já não acontece isso. Já pedem muito pombo português. As pessoas não têm noção da valorização que o pombo português está a ter, também por causa dos derbys. E é esta às vezes a minha luta, que é quando a columbofilia tradicional, ou os columbófilos da columbofilia tradicional, que eu também sou, mas que não entendem o mediatismo e a exposição e a publicidade que estes eventos trazem à nossa columbofilia. Porque se um columbófilo desconhecido mandar um pombo para um derby destes que tenha uma boa prestação, é meio caminho para que ele se torne conhecido, para que ele atinja outro patamar que nunca conseguiria atingir a ser campeão da sua coletividade de 10 anos. Entendes? Muito bem, eu concordo, eu acho que as tuas palavras estão certíssimas, Helder. É uma boa maneira, realmente, é os resultados, porque se a gente... Deixa-me só dizer isto. Um dos reprodutores top na China neste momento, um pombo que já deu 2 pombos ases, um pombo as e um outro pombo a marcar muito bem num derby chinês, é português. Foi comprado no derby de Riacho, é português. E é isso que nós temos que cada vez valorizar mais. Agora, claro, o Great Derby tem 200 portugueses e tem 1000 ingleses e tem 1000 alemães. É muito mais difícil um pombo português conseguir sobressair. Porquê? Exatamente. Porque a quantidade é muito maior, não é? Como no Golden, são 3000 alemães. É difícil um pombo português, são 150. É muito difícil um pombo português chegar lá e superiorizar-se a todos os outros. Agora, acredito que um dia que estivermos em pé de igualdade, um dia que consigamos ter os mesmos números de participação que outros países, de certeza que vamos chegar lá. Vamos ter pombos a discutir corridas. Aliás, já discutimos. O Great Derby já teve 2 vencedores portugueses. Vamos ter pombos portugueses a serem muito mais valorizados, sim. Olha, Helder, eu vou perguntar uma coisa. Porquê é que achas que as pessoas hoje em dia estão a aderir, mesmo portugueses ou estrangeiros, a aderir mais a derbys? Eu vejo gente a desistir da columbofilia na questão da columbofilia tradicional e porque não podem ter pombos, se calhar, ou porque a vida não dá e dedicam-se, ficam com os casais e dedicam-se a derbys. Eu tenho visto aí bastantes casos. O que é que achas disso, Helder? Qual é a razão que as pessoas estão-se a dedicar um bocadinho aos derbys? É o tempo? É a columbofilia tradicional não está certa? Não, exatamente isso. O tempo, o custo, o tempo é essencial porque as vidas profissionais tornaram-se complicadas, a vida familiar, e quando tu queres ganhar, esta é a minha opinião, quando tu queres ganhar, tu tens que dedicar muito tempo. Ou então, encaras a columbofilia como uma atividade de lazer, que muita gente encara, e tratas de maneira diferente, não tão dedicado. Mas quando te queres dedicar a sério para ganhar, tens que gastar tempo. E esse tempo, às vezes, é prejudicial para a família e para a atividade profissional.
E por aí as pessoas pensam, mantenho uns casais e envio ao derby, posso continuar a alimentar o meu bichinho, a ver os treinos, a ver as chegadas, posso ter uma oportunidade de ganhar uma quantia de dinheiro razoável. O primeiro prémio do Great são 50 mil euros, faz muita diferença na vida de uma pessoa. E talvez por aí, e mesmo o mediatismo, eu posso dizer que eu fico às vezes impressionado com isto, mas é verdade. Uma pessoa que faz um lugar 70 no Great Derby, 70, fez um 70, coisa perfeitamente, para mim é normal, porque tenho visto da columbofilia tradicional e tu marcares um 70 na tua coletividade, não te satisfaz. Mas eu vejo eles a darem os parabéns todos uns aos outros e logo a irem buscar os pais do pombo e as mães do pombo e a mãe e a linha do pombo que fez o 70 no Great Derby na final. Pronto, e depois é partilhado no Facebook entre toda a gente e recebem os parabéns de toda a gente. Eles vivem esta competição saudavelmente, que é aquilo que te falava ao início, e depois cada ano querem voltar e isto a exposição que eles têm aí, acho que lhes alimenta o bichinho e o gosto pela columbofilia. Olha, Helder, eu vou ler aqui algumas coisas que o pessoal tem escrito, porque eu não tenho tomado muita atenção aqui ao pessoal, mas há por aqui algumas 233 pessoas a assistir e as perguntas eu não consigo ver, portanto, se tiveres alguma, está à vontade. Tenho aqui o Jorge Gomes a dizer, nós, colombófilos bons, temos de ser escravos dos pombos no estrangeiro, nem pensar. Não... Claro, é aquilo que te dizia. Exatamente. Mas, ao Jorge Gomes, tenho a certeza absoluta que se ele fosse tratar de pombos na Bélgica ou na Holanda, tenho a certeza absoluta que ele iria discutir alguns campeonatos e alguns títulos importantes. Acredito. Diz aqui, é como os nossos treinadores de futebol sempre no top. Esta é do Nuno Rocha. O Fábio Silva está a perguntar se as inscrições ainda estão abertas. Estão? Vão abrir, as inscrições vão abrir, vão iniciar em março, de março até junho, até o início de junho. Está aqui o Carlos Teixeira a dizer, os meus borrachos para os derbys nascem em meios de janeiro. Achas que é uma altura certa para tirar os borrachos? Qual é a melhor altura? Tudo depende da altura que tu mandas. Eu sou apologista, eu por exemplo também participo noutros derbys, eu sou apologista não de enviar os pombos no primeiro envio e também não de enviar... Porquê? Porque ainda estão poucos pombos nos pombais e também não sou apologista de enviar nos últimos envios porque ficam mais para o fim. Eu sou apologista de enviar em abril. E em abril os meus pombos têm que ter sempre 40 dias. 40 a 45 dias. Eu não sou apologista de mandar os pombos com 20 dias, 22 dias, 30 dias. Não. Eu prefiro mandar os pombos com 40, 45 e até 50 dias. E porquê? Porque eu sei que nos derbys mais importantes eles usam as redes e prefiro perder um pombo a aduzir, mas saber que toda a equipa, todo o restante da equipa está lá e está apta para competir, do que, por exemplo, mandar os pombos pequenos demais e depois eles não se saberem alimentar. E ao não se saberem alimentar vão enfraquecer e vão ter mais dificuldade a chegar onde nós queremos. Entendes? Portanto, eu acho que sim. Os pombos têm que ter entre 40 a 45 dias, por volta do período que tu escolheres para enviar, que, na minha opinião, deve ser no meio do período de recepção. Eu tenho aqui um comentário do amigo José Braga a dizer, Vítor Martins, infelizmente o português tem uma boa e bonita mulher em casa e prefere sempre a mulher do vizinho. Na columbofilia é igual, o columbófilo tem bons pombos, mas prefere os do estrangeiro. Mesmo sem o conhecer, só porque tem um nome bonito já é bom. É verdade, é verdade, é verdade. Eu estou perfeitamente convencido disso e a minha experiência tem-me dito isso. Portugal não se valoriza. Esse é o grande problema da columbofilia nacional. Nós dizemos que a Bélgica é melhor que nós, mas não é.
nós dizemos que a Bélgica está mais evoluída que nós em termos de estruturas. Isto não está. Aquilo que está diferente é aquilo que te dizia, é a organização, é entre ajuda entre eles, porque eles são muito unidos, eles defendem o produto deles e nós não defendemos o nosso. Por exemplo, posso dar um exemplo, nós tecnologicamente a Federação Portuguesa de Columbofilia deve ser das federações mais evoluídas no mundo nesse aspecto. Este portal que nós temos não existe em parte nenhuma. Podes ir ver o site da FCI, é um site completamente antigo. Eu penso que está aí, na nossa mentalidade. E eu acho que quando nós mudarmos a nossa mentalidade e dermos valor ao pombo, dermos valor aos nossos pombos, nós vamos conseguir chegar lá. Nós vamos conseguir que os nossos pombos comecem a ser mais valorizados e trazermos este mediatismo também para nós, para aquilo que é a nossa columbofilia. Porque neste momento o que nos falta é que eles nos conheçam, que eles saibam a qualidade que existe cá. Diz aqui o Filipe Castro, isso também se deve a uma grande parte dos bons amadores há 30 anos atrás procurar o bom na Bélgica e na Holanda. Sem dúvida, mas isso sabemos que tudo descende de lá, não é? Eles são o berço da columbofilia. Diz aqui o Carlos Paixão a dar-te os parabéns pelas tuas palavras. Nuno Andreia, quando se quer ganhar, como é que é? Quando se quer ganhar, fica muito caro, ponto. Pois, se calhar, também é verdade, tudo tem custos, não é? Isto é uma escada, não é? A columbofilia é uma escada, a gente não chega, não sobe e vai direito lá acima. Tem que ser de grau a degrau. E, Vítor, e manter-te no topo? Manter-te no topo é bem mais difícil do que chegares lá. É verdade. Sim, é um desporto que, infelizmente está caro. E com poucos apoios. Nós na columbofilia, eu penso que nós precisávamos de duas medidas essenciais. Uma era termos um gabinete de promoção e marketing englobado na Federação Portuguesa de Columbofilia, com alguma verba autónoma para promover o nosso desporto no estrangeiro e o nosso pombo português como produto. E outra era que fôssemos reconhecidos como praticantes de uma atividade esportiva. Eu dou-te um exemplo. O futebol tem campos para ser praticado o futebol. O basquete tem campos para ser praticado o basquete. E a columbofilia não tem pombais. Porque em nenhum PDM de nenhuma Câmara Municipal nós temos a figura pombal. Nós neste momento até temos no regime jurídico RAN, nós temos a figura capoeira, nós temos a figura pocil, nós temos uma série delas, mas nós não temos o pombal. E se tu quiseres ir legalizar algum pombal a algum município, tu não consegues. Praticamente é impossível. É verdade. E era aí que nós devíamos nos focar nesses dois aspectos. Na promoção no nosso desporto enquanto produto, o nosso pombo, e na classificação dos nossos pombais. Muito bem dito, Hélder, concordo com as tuas palavras. Tenho aqui o Filipe Castro mais uma vez a dizer: não há pombos fracos, belgas, holandeses, alemães, nem portugueses a ganhar. Há pombos bons, independente da anilha e da nacionalidade. Muito bem dito. Exatamente. Não há nada mais a acrescentar. Exatamente. Há pombos bons em todo lado. Agora, outra coisa também é que os estrangeiros, quando apostam nos derbys, apostam com o melhor que têm. E eu vejo muita gente, vou aqui fazer um casal para mandar para o derby. Então, se os outros vão com o melhor que têm, nós vamos com um casal para mandar para o derby. Porquê? Porque não queremos mandar o melhor que temos. Não está certo. Nós, se queremos ganhar, temos que mandar o melhor para podermos competir de forma igual. E só assim. Exatamente. Está aqui o Kim a dar-nos os parabéns, porque diz que é uma das melhores entrevistas que já viu. Muito obrigado.
Aqui o Ricardo a dizer, eu como trabalho de noite, tenho tempo de manhã e à tarde para ajudar o meu amigo Vitor Neves, eu sou treinador dele, o meu Pombal é ao pé dele, somos da Nadia. Muito bem, amigo. Vamos ver se eu aqui vejo. O André Faria tem aqui uma questão, é assim um bocadito inconveniente, se calhar, não sei. Não tenho perguntas inconvenientes, não tenho. Diz. Não sei, ele diz, qual é a rivalidade entre derbys, na opinião do Helder, sobre rivalidades? Olha, eu sinceramente acho que os derbys em Portugal deviam ser mais unidos. Eu acho até que deviam haver reuniões entre derbys. Os donos dos derbys ou as pessoas à frente dos derbys deveriam reunir, porque existem aspectos comuns a todos. É que se falássemos a uma só voz, conseguiríamos resolver esses problemas que surgem muito mais rapidamente. Posso dar o exemplo, olha, as segundas vias. Nós nos derbys temos um custo enorme com as segundas vias dos títulos. Porquê? Porque principalmente estes dois derbys do Algarve recebem uma grande quantidade de pombos da Inglaterra, por exemplo. E na Inglaterra não existem títulos de propriedade. Pois não, é só um documento. Mas para os pombos participarem, para os pombos depois serem vendidos em leilão ou participarem nos derbys portugueses, nós temos que pagar as segundas vias a 2 euros por pombo. Agora imagina, eu tenho 1.500, 1.600 pombos desses países. Percebes? São 3.000 euros. O Golden deve ter bastantes ou mais. E outros. Portanto, quem ganha com isso é a Federação, não é? Sim, a Federação ganha, mas, por exemplo, indo ao encontro da tua pergunta, se nós convergíssemos, talvez conseguíssemos entre todos, e penso que a Federação estaria completamente aberta a isso, encontrar uma medida que conseguisse suprir esta dificuldade, entendes? Pois. Portanto, existe às vezes falarmos uns dos outros. Eu não sou apologista disso, mas às vezes falarmos uns dos outros, que somos melhores uns ou os piores outros. Não, cada um faz o melhor que pode, o melhor que sabe. E neste momento temos a Roménia a crescer muito em derbys, temos a Bulgária, e eu penso que se os derbys portugueses criassem uma união, nós temos organizações de excelência. O Golden Race, o Great Derby, a Mira, outros também, estamos no top. E esse conhecimento que estes têm poderiam passar a outros para que os outros também pudessem evoluir e criarmos Portugal como um destino de excelência nisto dos poucos derbys que temos. Eu estou aqui a tentar ler mais umas mensagens. Queria trazer-te uma pergunta, mas não estou aqui a ver, por isso vou passar aqui às minhas perguntas que tinha aqui já preparadas para ti. Estava a ver se via assim alguma relevante, mas a maioria as pessoas vão falando mediante ao que tu vais dizendo, Sim, por isso... eu não consigo ver o que estão a dizer. Só para não voltarmos a repetir tudo que já tivemos a falar. Eu queria que tu me falasses um pouco sobre os produtos que se usa, a ração que dão, como é que é ali aquele tratamento para preparar, por exemplo, os pombos para a final, um exemplo. Vocês dão ali algum aditivozinho, se puderes falar, claro, não é? Não sei se é muito... Explica-nos o processo, a ração, porque claro que devem estar a prever se vem normalmente finais são de calor, não é? Na altura do verão, não é? Por isso deve ali haver uma preparação prévia, digo eu, para aquela semana, por exemplo. Explica-nos um pouco o que é que vocês usam, o que é que põem na água, nas rações. Explica-nos, se puderes, claro, não é? Nós trabalhamos com 2 laboratórios, basicamente 2, e este ano introduzimos um terceiro. Nós trabalhamos com a Calier, com a bromexina e com a doxiciclina, e trabalhamos com a Gentel com toda a gama.
são os nossos patrocinadores, têm produtos bastante bons e nós usamos. E este ano começámos a utilizar também a Chess Pharma com bastante sucesso. Eu penso que a Chess Pharma tem produtos bastante bons e no futuro vai ser uns produtos bastante usados em Portugal. São realmente bons. O que fazemos basicamente é suplementar na ração com tudo o que é normal, as leveduras, os probióticos, para que o pombo tenha uma condição física que lhe permita enfrentar as provas que vai fazer a seguir. É normal que não preparamos da mesma forma para 100 km como preparamos para 500. Claro que a ração depois damos-lhe um pouco de mais energia, usamos a comida da Verselaga energética, a juntamos à outra, nós trabalhamos com a Pet Cup, com a luz aos cereais e depois quando queremos para provas mais longas juntamos ainda a da Verselaga. Fazemos essa mistura. E depois basicamente é isso, tratamos sempre as vias respiratórias quando vem uma prova que se avizinha mais difícil, tratamos sempre as vias respiratórias, que o pombo tem que estar a respirar bem para poder enfrentar muitas horas de voo. Basicamente é isso, o acompanhamento diário, ver o que é que os pombos... Hélder, desculpa, na chegada dão eletrólitos, o que é que põe na água? Recuperadores. Sim. Ok. Olha, mudando agora de assunto, tenho aqui o Telmo a perguntar, a gente falou de marketing, ou pelo menos tu falaste de marketing a uma altura, e ele está a dizer, Hélder, esse marketing não devia ser primeiro cá dentro para fazer crescer o número de praticantes? Mas foi isso mesmo que disse, Nós temos, porque é que, por exemplo, nós não temos uma página num jornal nacional? Onde se possa... Porque o grande problema é darmos a conhecer como é que nós vamos atrair mais praticantes. Como é que nós vamos fazer... A questão fundamental é como é que nós vamos fazer um jovem vir para a columbofilia. Porque nem todos os jovens têm columbófilos na família, não é? Aqueles que têm columbófilos na família têm uma noção do que é o desporto columbófilo. Mas tu, se fores a alguma escola perguntar o que é columbofilia a um jovem que não tenha nada a ver que não tenha nenhum familiar columbófilo, ninguém te sabe dizer o que é. E é aí que nós temos que agir. Nós temos que chegar perto dos jovens e transmitir-lhes o que é este desporto. E isso faz criando mediatismo. E como é que criamos mediatismo? Estarmos presentes nas plataformas digitais, estarmos presentes no jornal nacional, tentar chegar ao público em geral. Porque às vezes... Desculpa, eu recebo montes e montes de mensagens, sabes que isto que a gente faz é um trabalho voluntário, não é um trabalho que estamos a ser pagos. Eu não estou a dizer que a Federação devia fazer isto ou que outras pessoas deviam fazer. Eu digo que tem que ser um trabalho da Federação. Sim, exatamente, porque eu recebo centenas, e posso dizer centenas de mensagens de pessoas, se calhar jovens, na casa dos 15 aos 25, normalmente, eu recebo montes de mensagens de jovens a dizerem-me o que é que eu posso fazer, por onde é que eu começo, o que é que eu posso... É tantas questões e essas informações, eu acho que deviam estar mais disponíveis e eu acho que a Federação devia se focar um bocadinho mais... É o que estava a dizer, a informação não passa, a informação não chega. E é aí que nós temos que trabalhar. Nós temos que arranjar, seja das licenças federativas, seja das verbas dos derbys, porque os derbys pagam licenças, pagam taxas, pagam segundas vias, seja por aí, criar um gabinete com pessoas profissionais. Basta 2 pessoas profissionais, pagas por nós, mas que, semana após semana, possam divulgar a nossa modalidade, possam digitalmente criar conteúdos, possam entrevistar os campeões das zonas, os campeões dos distritos,
os proprietários dos Anilhas de Ouro, contar histórias, contar as vidas das pessoas, como é que chegaram aí. E é isso que falta. Eu posso te dizer que são de coisas simples. Eu, pelo menos, a coisa que me chamou a atenção, no meu caso, eu quando era miúdo, eu lembro-me de ver uma solta na escola. E eu acho que existia um bocado isto no passado e deixou de existir, ou pelo menos já é uma coisa muito rara de se ver. E eu acho que só o facto de ver soltar pombos correios no recreio da escola deu-me que é aquilo, para onde é que vão os pombos, até porque eu sempre gostei de pássaros. E eu acho que estas coisas deviam estar a ser mais populares hoje em dia. Não digo agora na situação do Covid, mas assim que isto passar, eu acho que seria uma boa forma de introduzir os jovens, ou pelo menos meter-lhe o bichinho para um dia eles disserem... E hoje em dia nós temos a facilidade das redes sociais. As redes sociais atingem massas enormes que antigamente não se conseguia. E é aí. E os jovens hoje em dia, qualquer miúdo com 4 anos sabe mexer num telemóvel. Sabe mexer num tablet. A minha filha com 4 anos mexe num tablet perfeitamente. E os miúdos de 10, 12 anos, então, nem se fala. Portanto, é aí. É criando os conteúdos digitais. É mostrando o que é que nós somos, o que é que nós fazemos. E chegando lá, de certeza que o número de participantes ia crescer. E acredita que os jovens, nós sabemos disso porque somos colombófilos, com o que se passa aí fora, com as dificuldades que o mundo atual hoje traz para os jovens, eles estavam muito melhor a praticar colombofilia do que às vezes a ter outro tipo de comportamentos. Exatamente. Hélder, voltando ao derby, eu gostava que me dissesse um bocadinho como é que é o sistema de limpeza no derby. É limpo todas as semanas, só quando os pomos partem? Explica-me só assim um bocadinho de alto como é que funciona isso. Desinfetam? Como é que fazem? Tudo depende das condições que o derby tem. Nós tínhamos, no Pombal antigo, nós tínhamos umas condições diferentes do que aquelas que temos hoje. Hoje em dia, temos o Pombal levantado a 1 metro de altura, 1,5 metro em alguns sítios, 2 metros. E a higienização faz muito mais facilmente. Limpamos todas as semanas por baixo e sempre que o pombo sai, os pombais são desinfetados usando o Vircon, que é o que é recomendado pela direção de veterinária, Vircon S, e depois lavar. Fazemos esse procedimento semanalmente. Semanalmente limpamos. Os poleiros são limpos todos os dias. Os pombos saem, os poleiros são limpos. Mas uma desinfecção total é feita semanalmente. Dão banho aos pombos, já agora dão banho aos pombos, costumam dar? Claro que sim, claro que sim. Em que dia, antes da prova, depois da prova, o que é feito? Antes. Normalmente antes, no dia antes do encestamento. Antes. Mas normalmente, quando a prova também se torna difícil, antes de voltarmos ao treino em si, colocamos as banheiras no exterior, para que o pombo possa ter um dia de relaxamento, de banho e de recuperação muscular devido ao esforço que efetuou. Hélder, agora voltando a falar de pombos em concreto, diz-me, nestes tempos, desde que tens o derby, ou pelo menos diriges o derby, houve algum pombo que te marcou pelos resultados ou que te sobressaiu e tu dizes aquele realmente era um diferente que passou por aqui? Algum pombo que te sobressaia na cabeça? Já houve vários. No entanto, posso dizer que às vezes as pessoas têm a ideia errada dos proprietários dos derbys, que é eles conhecem isto ou conhecem aquilo. É muito difícil no meio de 3.000 pombos tu te pegares a algum pombo ou tu conhecer. Às vezes, os gajos dos derbys tiraram-me o pombo ou roubaram. Isso é completamente impossível. A malta dos derbys tem lá 3.000 pombos e não tira por nenhum,
nem tem aqui algum tipo de acompanhamento especial, seja aquilo que for. Houve um pombo que até hoje me marcou pela consistência de resultados, que foi a White Sensations, é do Gert Rothman, foi Pomboás Great Derby 2000... olha, agora não sei precisar, ou 2017 ou 2018, uma pigarça. E o pior lugar que fez na competição, penso que tenha sido um 25. E no dia da final, veio no grupo de 8 vencedores e pousou no chão. Ficou em oitavo, foi Pomboás, mas é uma pomba excepcional. Foi comprada pela Sporting Pigeons Team por 8.800 euros. Mas era uma pomba em mãos de uma coisa excepcional, do melhor que já vi até hoje, e também já visitei muitos pombais no estrangeiro, em Portugal. Uma pomba, olha, e filha de 2 pombos comprados na Natural, baratíssimos. E era uma pomba fantástica, fantástica. Já viste, impressionante. Deixa-me dizer-te isto, um pombo para vir para um derby deve ser um pombo robusto, deve ser um pombo com uma ossatura forte, deve ter um tamanho médio. E acima de tudo tem que ter um pombo descendente de uma linhagem de qualidade, uma linhagem em que os resultados tenham sido constantes. Porquê? Porque no início as provas, os pombos chegam em bando, normalmente o que é que acontece? As entradas definem as posições. Mas quando aquilo começa a ficar mais difícil, o caráter do pombo, a linhagem descendente de uma linha ganhadora, de certeza que vai fazer a diferença depois daí para a frente. Olha, Helder, eu vou-te só perguntar um bocadinho sobre a situação atual e do ano passado, porque já, pronto, quando houve as finais dos derbys já não se podia assistir às finais por causa desta situação do Covid. Achas que isso vai ter um impacto muito grande, provavelmente de momento, nos derbys, ou acreditas que o número de pombos vai ser... Eu já ouvi um ou outro derby que já não vão mandar por causa disso, e isto, que a situação está assim tão grave também, está a afetar de momento os derbys. Vítor, eu sou-te muito sincero, eu acho que em termos de inscrições para os derbys em Portugal, o Brexit vai ser muito mais importante do que a pandemia. O que é que a pandemia pode influenciar é na vinda para a final. Aquele espetáculo todo mediático que nós tínhamos, ecrãs gigantes, barcos, nós fazíamos passeios na Ria Formosa, nós tínhamos os restaurantes cheios, temos os hotéis cheios. Aí, na confraternização este ano foi muito triste, estava a esperar os pombos sozinho, com as câmaras ligadas, e eu e o representante da FCI sozinhos. Foi realmente muito difícil por aquilo que nós estávamos habituados anteriormente, que é quem está lá sente aquilo de uma maneira diferente. Quando os pombos chegam, aquele descarregar de adrenalina. No entanto, o Brexit, com estas imposições da quarentena, com a talvez classificação do Reino Unido como país terceiro e a obrigação dos pombos a fazerem quarentena lá e cá, que vai encarecer completamente o transporte, penso que aí sim poderá ser um revés nas inscrições deste ano, principalmente nos 3 maiores derbys de Portugal, Mira, o Great e o Golden. Olha, tenho aqui uma questão do Hermani José Carvalho. Ele diz: gostava que o Helder comentasse os critérios dos prémios para a diferença existe entre os 10 primeiros, quando eles até podem ter vindo juntos. Eu acho que ele refere-se quando vem um bando junto claro, às vezes é chato porque até vem 1 ou 2 adiantados e depois vem um bando com 4 ou 5 ou assim e ganham os 4 ou 5, se for preciso ganham o primeiro, não é?
Bom, o Hernani, né? Bom, antes de mais, deixa-me cumprimentar o Hernani, que é uma pessoa que eu conheci na columbofilia e que é uma pessoa excelente. É mesmo daquelas pessoas que nós de uma educação extrema, é mesmo daquelas pessoas que nós gostamos de conhecer e que ficam marcados na nossa vida. E espero que ele um dia consiga lá o tal projeto em Vila Real que ele tem. Espero que ele consiga realizar, porque era realmente bastante bom. Essa questão, vamos lá ver. Quem ganha é sempre o vencedor, não é? Quem corta a meta em primeiro lugar. Eu compreendo que existe uma discrepância. É claro, imagina, o primeiro ganha 50 mil euros, o segundo ganha 20 mil, o terceiro 12.500 e depois o quarto ganha 1.000 euros. E se calhar vieram os quatro juntos e mereciam se calhar a forma mais fácil de fazer até era juntar o dinheiro todo e dividir por quatro. Mas não é isso que acontece internacionalmente. Premia-se o vencedor e é isso que traz também as pessoas a participar, é com a aspiração de ser vencedor. Compreendo que às vezes não é justo, é verdade, é como, repara, no Pomboás, não é só no Greater, em todo lado, 10.000 euros para o primeiro e 2.500 euros para o segundo, quer dizer, não é? Às vezes um ponto ou dois faz a diferença, mas tem a ver com o valor de quem ganha, de quem corta a meta em primeiro lugar. Olha, eu tenho aqui uma pergunta do Francisco Miguens. Ele diz: Vítor Martins pergunta qual é a explicação para se perder tantos pombos nas provas finais. Eu acho que ele refere-se, mas eu acho que isso, pronto, podes explicar, não é? Eu já sei o que é que vais dizer. Vai chegar lá da mesma forma que eu. São borrachos com 3 meses, com 4, 5 meses. São sujeitos a um esforço bastante grande. Muitas das vezes saem à segunda, saem à quarta, saem à sexta. O tempo de recuperação vai se tornando cada vez mais difícil, as condições de recuperação vão sendo cada vez mais difíceis. Depois estão na medida da pena. A aptidão natural para voar não é a mesma coisa que é agora. Tu vês as perdas de inverno são completamente diferentes. E depois, principalmente, e falo da realidade que conheço, que é o Algarve. As pessoas não imaginam o que é passar o Alentejo com 40 graus depois de voar 6, 7 horas de voo. É dificílimo. Já é dificílimo agora, em plena campanha, passar o Alentejo já adulto, imagino, um borracho de 3, 4, 5 meses, com a muda por fazer, muitas vezes já treinados, e depois terem que passar aquele calor, é difícil. Agora, o que também sei que acontece é que muitos columbófilos deste país deveriam apanhar os pombos e soltar os pombos. Não apanhar os pombos e ficar com eles. E depois vir ao derby e pedir o cartão depois. Percebes? Que acontece muito. Acontece às centenas. Virem depois pedir o cartão de pombos que apanharam. Não faz sentido, porque o dono está à espera que o pombo regresse ao derby. O dono quer que o seu pombo regresse. E às vezes, aqui ao pé de casa, estão apanhados e não os libertam. Talvez por aí. Porque eu não acredito que muitos pombos, digamos que se percam naturalmente. Às vezes não conseguem mais, dão tudo aquilo que têm e não conseguem mais. E depois entram noutros lugares ou acontece-lhes qualquer coisa que os impede de regressar. Mas penso que as percentagens têm vindo a aumentar. Pelo menos tem-se conseguido melhores níveis nos últimos tempos. Você acha, também acontece, Hélder, acontece muito chegarem pombos sem chips e essas coisas, ou com anilhas cortadas? Bastante. Realmente é uma situação chata. Deixa-me só dizer isto. Eu fiz um comentário há pouco tempo, há poucos dias, numa publicação, penso que quando tu dizias
que nos treinos daquela semana a semana passada tinha-se perdido e perderam-se pomos por Portugal inteiro. No Algarve igual, perderam-se pomos nas coletividades praticamente todas. No Norte igual, no Centro igual. Foi um desastre e temos que assumir isso. O fim de semana passado foi um fim de semana mau para a colombofilia nacional. É verdade. Houve algum derby? Não houve. Exato. Eu vi esse comentário e estou-me agora a lembrar. Perderam milhares de pomos. Não é só nos derbys. Nos derbys, o mediatismo, lá está. É o que salta à vista. Mas também existe na colombofilia internacional, também existe semanas que correm mal, como a semana anterior. Hélder, fala-nos um pouco das tuas viagens ao estrangeiro. Ou seja, eu já te vi em Inglaterra. Que outros sítios é que costumas visitar e conta-nos um bocadinho o que é que se passa lá fora naquelas feiras. É interessante, acredito que seja interessante. Eu sei que vais em trabalho, mas de certeza já fizeste lá umas visitas, fizeste amigos. É um trabalho em que tu depois já o fazes com muitas amizades e muitas pessoas que tu foste conhecendo ao longo dos anos. Doncaster, Blackpool, na Inglaterra, Kassel, Dortmund, na Alemanha, Fugare, na Bélgica e Houten, na Holanda. Houten 2 vezes. Normalmente a de março é muito mais forte que a outra. Depois temos, quando há Olimpíadas, estivemos já na Polónia e em Bruxelas. O que é que se vê? Basicamente é isso. Vê-se a diferença, é a amizade que se cria e o companheirismo que se cria, que não existe às vezes cá. E isso aí dói-me um pouco porque não encontro isso cá. Não encontro aquele colombófilo que te ajuda, que te propõe acasalares o teu melhor pombo com o melhor pombo dele, que quer melhorar, que fala de colombofilia nua e crua, sem qualquer segredo, sem qualquer subterfúgio. E principalmente é a grande diferença. Depois, o poder monetário e o mediatismo que tem umas posições daquele tipo, não é? As grandes estrelas da colombofilia internacionais estão todas nesses certames. As grandes marcas de produtos, grandes shows, as festas normalmente existem festas depois das exposições, por exemplo o After Fugare, que é um espaço onde toda a gente se encontra para falar, para confraternizar e basicamente é isso, é o mediatismo e a dimensão. A dimensão Kassel é uma coisa enorme, não é? Houten já está a crescer muito. A dimensão não tem nada a ver com aquilo que nós encontramos em Portugal. Normalmente numa feira dessas, às 10 da manhã estão 5.000 pessoas à porta para entrar. É verdade. É realmente fascinante. Agora faço-te a pergunta um bocado do outro lado. O que é que lá não há que nós temos aqui no lado positivo, se é que me entendes? Olha, o nosso bem receber, o português é excelente a acarinhar. Penso que mais ou menos isso. Eu acho que o nosso país, a nossa forma de estar, também os atrai muito. Não é só aquilo que eles têm para nos atrair a nós. Nós também temos muita coisa que eles gostam. É uma pergunta difícil, mas basicamente por aí a nossa forma de estar e a nossa forma de ser. Hélder, eu vou-te ler aqui um pequeno texto que o Rui Lobato escreveu. Isto é voltando atrás naquela parte dos prémios e do primeiro que passa à meta, ou passa na patilha ou no patim, é o que ganha. Ele diz, nos Estados Unidos, onde nasceu este tipo de competição, de chegar a um grupo, por exemplo, 5, chamam de first drop. Os prémios dos primeiros 5 é acumulado e é dividido equitativamente pelos 5 pombos. Eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que os derbys tinham começado na América, não sabia deste. Também desconhecia. Diz que o Rui é um
uma enciclopédia no nosso desporto. Eu entendo isso e vai de encontro àquilo que eu te disse. Poderia ser assim, fazia sentido também ser assim. É uma questão mas poderia ser complicado, poderia ser muito complicado, não era? Vai das raízes, vai do que já existe e da forma como tu queres fazer as coisas, não é? Lá na América eles estão habituados a que seja dessa forma. Aqui Olha, não existe tanto isso. eu tenho aqui uma pergunta. Já aconteceu aqui, penso que o prémio do Cartaz o ano passado, por qualquer problema técnico, penso eu, foi dividido por todos os 9 pomos que chegaram no primeiro grupo. Pois. É uma questão de... Eu tenho aqui uma pergunta do Alex Raposo, depois não sei se lhe queres mandar por privado, não sei se podes falar isto por aqui, ele está a perguntar quantos pombos por equipa, qual é o preço e a data limite de entrega de pombos? Olha, as equipas vão ser 6 pombos, 3 mais 3, as equipas vão ser 500 euros e a data limite vai ser 15 de junho. Mas nessas coisas relativamente com o derby em si, pede para me contactarem depois por mensagem privada, que terei todo o gosto em esclarecer. Exatamente. Olha, eu queria puxar aqui para a conversa uma situação que está a acontecer, que já muita gente usa e que não, se calhar não era de todo descabido nós começarmos também os portugueses a ficar alertas para esta situação, que é a genotipagem, a genética dos pombos. Neste momento já existem 2 genes que está comprovado que influenciam o rendimento esportivo dos pombos. O LDHA e o DRD4. O LDHA na recuperação muscular e o DRD4 na capacidade de orientação. E no estrangeiro, muita gente já tem todos os seus pombos catalogados e genotipados. Ou seja, já sabem o que é que cada pombo pode transmitir aos seus descendentes. Porque muitas das vezes um bom voador não tem que necessariamente ser um bom reprodutor. E nós andamos muitos anos a testar e muitos anos a perder, às vezes, tempo e dinheiro, quando existem formas já mais rápidas de fazer. Nós temos universidades em Portugal que já o fazem e penso que é um caminho que deve ser, até numa outra entrevista ou numa outra altura com alguém mais experiente nisto que eu, penso que é um caminho que nós, portugueses, deveríamos começar também a trabalhá-lo. Concordo. Olha, Hélder, eu vou-te fazer uma pergunta, eu queria ver se a gente terminava pouco mais depois das 10 horas, por isso ainda temos 10, 15 minutos. Eu ia-te só perguntar, tu consegues dormir na noite antes da final do Great Derby? Não. Tu consegues dormir? Não. É impossível. Não consigo dormir, fico muito nervoso e fica até é difícil comunicar comigo. Não consigo lidar bem com aquele momento. Não consigo, é muito complicado para mim. E depois, quando a prova se começa a ser muito difícil e começa aquela pressão toda, porque no outro Great Derby eu tinha 2.000 pessoas à espera que eu apitasse. 2.000 pessoas nas minhas costas. E quando é que vêm os pombos? E a média, e já se está a tornar difícil, e a temperatura está alta, e tu vais interiorizando aquilo, e é bastante difícil, Vitor. É um dos momentos mais difíceis. O staff que está lá até já brinca comigo com isso, mas é algo que eu não consigo controlar. Começo a ficar mal disposto, mas isso também já era quando estava a discutir um campeonato. Às vezes ia para a final de um campeonato de velocidade ao meio fundo com 1 ou 2 pontos de diferença, ganhei alguns, perdi outros,
e já me sentia assim, a adrenalina consome-me e é muito difícil para mim gerir esses momentos. Helder, só para finalizar, eu vou só solicitar às pessoas que tiverem alguma pergunta em concreto para fazer ao Helder, porque eu vejo aqui muitos comentários, mas é as pessoas a falar entre elas e não vale a pena trazer essa conversa aqui. Se alguém tiver questões para o Helder, que escreva agora, se faz favor, e a gente faz antes de acabar. Mas eu vou deixar a minha última pergunta para o Helder, que não é nada de especial, é só, eu gostava, porque é assim, a colombofilia, tu sabes que os jovens e os iniciados é o futuro e a gente já falou deste tema, eu só queria que tu deixasse uma palavra honesta e sincera pela tua vivência e experiência para uma pessoa que está a pensar em começar a criar pombos, correios e a concorrer. Qual é a mensagem para esses jovens ou iniciados? Porque essa é sempre a minha tecla e todos me perguntam sempre o que é que tenho que fazer, o que é que acham este e eu acho aquele. Diz, Helder. Vítor, a palavra vai no sentido de eu sei que isto é um desporto caro, iniciar a colombofilia requer algum esforço financeiro, basicamente o pombal, não é? É o maior investimento inicial. O conselho que dou a quem realmente quer começar, procurem um vizinho, procurem alguém da sua área de residência. Deixa-me só ler aqui, está aqui baixinho, mas... Ok. Procurem alguém da sua área de residência que lhes possa dar as primeiras indicações. Não é necessário gastar investimentos megalómanos em pombos. Como já disse, existem pombos bons em todo lado. Há muitos campeões que preferem comprar o bom pombo do colombófilo mais modesto. Porquê? Porque se ele sobressaiu no pombal mais modesto, será com certeza uma mais-valia num pombal trabalhado de outra forma. Portanto, os jovens não necessitam de criar um investimento megalómano, procurar, junto à sua área de residência, falar com os campeões da sua área de residência, para que lhes possa ser ofertado algum casal. Eu não acredito que nenhum colombófilo em Portugal que tenha anos de colombofilia negue um casal ou dois de pombos a um jovem que vai iniciar. Portanto, acho que deve ser por aí. Deve ser informar-se, conhecer e depois, sim, quando já conseguir andar sozinho, quando já conseguir saber aquilo que quer realmente, depois pensar noutros voos. Basicamente é isto, é caminhar lentamente, porque lentamente chegará lá. Eu vejo às vezes alguns jovens que querem chegar muito rápido e isso é complicado. Complicado porque às vezes as coisas não são tão fáceis assim. A colombofilia é um desporto que tem que ser preparado há 2, 3 anos para poder dar frutos. E tem que haver essa paciência. Helder, vamos agora só às perguntas que as pessoas estão a enviar. Tu já falaste neste tema de qualquer maneira. Paulo Coelho pergunta que tipo de recuperadores usa na chegada, se quiseres responder. Posso responder, uso Probac, uso agora um recuperador novo da Pet Cup que apareceu há pouco tempo no mercado e que é bastante bom. Gosto muito do Hepatox com o probiótico do Carlos Teixeira, é bastante bom também. Basicamente é isso, Probac, o novo da Pet Cup. Olha, o novo da Pet Cup é um produto barato e bastante bom. E o Hepatox com o probiótico do Carlos Teixeira é bastante bom também. Olha, tens aqui uma pergunta do Sérgio Almeida, acho que não é o Sérgio Almeida, é o Sérgio Almeida, não sei quem é. Está previsto iniciar os yearlings em que mês? Vão com o distrito do Algarve ou no caminhão particular?
essa é uma pergunta interessante e até queria falar sobre isso. Só para tu veres quando eu às vezes falo que a colombofilia portuguesa não se entreajuda. E esse é o grande, para mim, é a grande diferença que temos com o estrangeiro. O ano passado, quando foi a pandemia, quando iniciou a pandemia, a colombofilia tradicional parou. E eu vi muitos comentários de pessoas que diziam se a colombofilia tradicional parou, os derbys também terão de parar. E na altura parou tudo. Hoje em dia, o que é que acontece? A colombofilia tradicional pode continuar e os derbys estão parados. A explicação que me foi dada foi que, como a colombofilia tradicional está englobada numa competição nacional, é equivalente a uma primeira liga de futebol. E os derbys estão num contexto regional. E como o desporto regional está parado, os derbys têm que estar parados. Mas na altura, toda a gente dizia que se a colombofilia tradicional estava parada, que os derbys tinham que parar também. Mas eu não vejo ninguém agora a dizer, então, mas porquê é que os derbys estão parados se a colombofilia tradicional está a andar? Não se esqueçam que existem pessoas que dependem, são empresas, existem pessoas a trabalhar, pessoas que têm que receber os seus ordenados, rendas que têm que ser pagas, tudo uma panóplia de situações. Eu, por exemplo, neste momento, gasto 500 a 600 euros de ração semanal e isso tudo tem que sair do orçamento que estava inicialmente previsto, que não previa parar este tempo todo. E não sabemos exatamente quando é que vamos poder começar. Agora, o que é que podemos fazer? Ir fazer treinos e não colocar a classificação online. Mas isto cabe na cabeça de alguém. O que é que isto influencia? O que é que tem a ver, para um contexto de pandemia, que estamos a discutir saúde pública, o que é que uma lista, e se o pombo tem que ir lá, e se o caminhão tem que ir lá, o que é que uma lista vai fazer diferença na pandemia? Ter lá o primeiro, segundo ou terceiro ou não ter? Não, isto não faz sentido. São coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. E nós temos que ser unidos a combater estas situações. Nós temos alguém da colombofilia tem que ir explicar ao seu secretário de Estado que a colombofilia não é um desporto de risco. A colombofilia pode ser praticada sem qualquer perigo para a saúde pública. Basta fazer enceistamentos com horários diferenciados e a partir daí quem segue com os pombos são os motoristas. Não existe mais contacto nenhum. Nós não nos podemos esquecer que o Covid-19 é uma situação epidemiológica humana. Nós não podemos agora querer englobar a colombofilia só porque queremos que seja desporto. Eu posso dizer que hoje em dia os pombófilos espanhóis já têm que ser registados, cada pombal espanhol já tem que ser registado como exploração agrícola. Ninguém os tira do desporto. Mas também tem que ter o número de operador agrícola. Porquê? Porque ao sair da agricultura nós perdemos muitas vantagens. Entendes? E essas vantagens de proteção que todos os outros têm, que nós deixamos de ter por ser desporto. Então, se não nos protegem como parte da agricultura e não nos protegem como parte do desporto, então estamos aqui completamente desprotegidos e não pode ser. Tem que haver aqui um meio termo. A colombofilia tem que se dar a conhecer e tem que perceber exatamente em que moldes é que se pratica a colombofilia. É verdade, Hélder. Eu concordo a 100% com as tuas palavras. Realmente não fez muito sentido a última campanha e as medidas que foram tomadas, mas claro que não depende de nós. O derby ter que estar parado agora, quando toda a colombofilia nacional está em movimento, não faz qualquer sentido, entende? Porquê é que os pombos terem que estar parados? O que é que as pessoas que trabalham com eles todos os dias, ao encestá-los e o motorista ir levá-los e soltá-los, o que é que isso tem a ver com a pandemia? E o que é que quando eles chegam, ser tirado uma lista de chegada ou não ser tirado uma lista de chegada, o que é que isso influencia num contexto pandémico? É isso que não faz sentido, entende?
Eu concordo a 100% contigo. Olha, tens aqui uma pergunta do Jorge Gomes, um tema diferente. Hélder, seria incentivar só com um pombo no derby inscrição grátis a quem comece com menos de 15 anos? Olha, estou completamente a apoiar esse tipo de situações. Eu posso dizer que este ano vamos oferecer equipas grátis à Universidade de Coimbra para que o pombo correio possa ser estudado, que depois serão estudados em túneis de vento na Suécia. Posso dizer que normalmente oferecemos equipas para caridade em alguns clubes estrangeiros também. Portanto, qualquer pessoa que tenha uma iniciativa dessas, com certeza que o Great Derby será um parceiro na ajuda. Até porque é a nossa filosofia ajudar. Nós estamos aqui inseridos numa localidade, Dias do Sul, e nós ajudamos muitas pessoas. Quando alguém tem um frigorífico partido, nós compramos um frigorífico. Nós agora demos ao clube, aos miúdos, os equipamentos todos para eles praticarem futebol. Nós não queremos que o derby, nós queremos que a clubofilia seja interiorizada na sociedade civil. Nós não queremos que olhem para nós como a malta dos pombos. Nós queremos olha, as pessoas dos pombos também ajudam, também participam. E nós tentamos sempre fazer isso. Portanto, se algum jovem com menos de 15 anos quiser participar, estamos abertos para isso e ofereceremos a inscrição com certeza. Agora não podemos, também temos que ver o outro lado, que às vezes tem um pai, tem um amigo e tem um primo e vem pelo jovem. Mas... Exatamente, se for um federado, se calhar seria diferente, não é? Um jovem de 15 anos federado. Prontos, vamos mudar de assunto. Está aqui os Barros a perguntar, os pombos que chegam mais tarde, nomeadamente no dia seguinte, têm algum tratamento especial? São colocados à parte. Bom, olha, deixa-me... Fernando Barros, correto? Penafiel. Só diz os Barros. Deixa-me também fazer uma à parte, como fiz com o Hernani. O Barros também, uma pessoa excelente, daquelas pessoas que gostei de conhecer na vida e que certamente ficará. Tem-nos acompanhado desde o início, com um caráter excelente, com uma educação extrema. E é dessas pessoas, tal como o Hernani, estas pessoas que nós temos e que não devemos pensar que a colombofilia em Portugal é menos boa que os outros lados, porque nós temos, além de pombos, pessoas muito boas também. A pergunta era o tratamento especial. Não, os pombos não eles têm administrado os recuperadores, aí sim teremos algum cuidado acrescido na reposição dos níveis anímicos e depois mais um pouco de peso, uma alimentação mais forte para que no outro dia possam voltar a acompanhar os outros. Ok, vamos ver se aqui há mais alguma questão. Já falámos, José Monteiro está a perguntar se a Federação está a divulgar bem a colombofilia em Portugal, a gente já falou disso. Penso que já falámos mais atrás. Então, deixa-me só frisar isto. Eu acho que a Federação faz um bom trabalho. Não estou a dizer que faz um mau trabalho. Eu conheço o trabalho das pessoas e sei que eles se esforçam bastante. A minha sugestão ia um pouco mais além. Era na profissionalização de um gabinete de comunicação. Eu penso que não era isso que ia encarecer a estrutura, não era isso que ia encarecer a modalidade, e aí teríamos pessoas a criar conteúdos para que pudéssemos divulgar mais a modalidade. Não é que a Federação não divulgue, poderia profissionalizar num gabinete para que pudéssemos chegar mais longe. É nesse a minha opinião. Eu entendo. Eu tenho aqui uma pergunta de acho que é teu amigo também, José Ribeiro, porque ele parece-te conhecer, e tem aqui uma questão, Hélder, na colombofilia tradicional, o que pensas ser mais importante
para fazer parte dos 5%, especificando a melhor elite. José Ribeiro do Master Pigeons, abraço aos dois. Eu realmente não entendi muito bem a questão, se calhar entendeste. Sim, eu percebi. Eu posso te explicar o contexto. Nós às vezes brincamos que existem 95% de colombófilos normais e depois existem 5% de colombófilos que, que têm algo de especial. Tem algo de especial. Não é algo que se explique. Parece que nasceu com ele. É uma coisa impressionante. O meu irmão, o Francisco Cid, tinha isso. Parece que tem um dom especial para isso. E o Zé Ribeiro, também o tem. Posso-te contar uma história engraçada do Zé Ribeiro este ano. O Zé Ribeiro este ano, à terça-feira, disse-me que uma pomba que a 9,45 que ia ganhar a corrida. E nós fazíamos umas apostas para a Champions League, que este ano fizemos a Champions League aqui no Algarve, onde cada primeiro lugar era 500 euros, e o Zé Ribeiro disse-me à terça-feira, a 9,45 ganha o primeiro lugar. E nós, não, por amor de Deus, estás a brincar, e apostámos noutros 5 pombos e não pusemos a 9,45 e ganhou mesmo. O que é que leva a fazer parte dos 5%? Trabalho, muita dedicação, e também algum dom natural. Eu acredito que sim, porque há pessoas que veem mais do que outros. Há pessoas que, olhar para um pombo, veem muito mais do que outros. Percebes? É verdade, isso é verdade. Olha, tenho aqui a opinião do Fernando Alexandre a dizer que pronto, está-me a dar os parabéns e a dizer que todas as opiniões são respeitadas. É verdade, amigo. Eu estou a tentar perceber aqui mais algumas perguntas. Só um segundo. Tenho aqui uma pergunta do Paulo Silva. Boa noite, Vítor. Gostava de saber se há problema de dar Bromoxine, eu não conheço este nome, Bromoxine, com vitamina à sexta-feira. Eu não sou a pessoa indicada para isto. Nós no Derby usamos, como te disse, daquele laboratório Calier, Bromexina Eres, compramos aquilo, até acessível e é muito boa. Muito boa. Qualquer colombófilo pode comprar e bebe para a época toda facilmente. Aquilo é vendido ao quilo e é muito bom, muito bom. Nós damos sempre, quase sempre damos à saída, na noite antes do entestamento, nós damos Bromexina aos nossos pombos no Derby. Tenho aqui uma pergunta de um amigo que realmente é muito participativo no grupo e eu normalmente gosto muito dos comentários deles. Ele é o amigo Sevivas Licínio. Eu peço desculpa, eu não conheço a pessoa, então... Na primeira edição ele teve um pombo nos 10 primeiros. Foi, ele está a perguntar, ele está a dizer a Federação Portuguesa e os derbys deveriam nas finais pedir para a televisão local estar presentes. Helder, posso enviar só um pombo a seu derby? Ele está a perguntar se pode só mandar um pombo. O Great Derby trabalha com equipas. Nós optámos isso por logo de início, porque imagina, tu participas com um pombo, perdes o pombo a aduzir no primeiro treino, isto ou naquilo. Não consegues experienciar o derby. Não consegues ter um conjunto de emoções que irias ter se tivesse lá uma equipa, percebes? Portanto, nós até facilitamos às vezes e dizemos, ok, você paga manda a equipa toda e depois logo ativa. Por exemplo, porquê? Porque isto em casos especiais. Não é claro uma regra, mas num caso especial de uma pessoa que quer muito participar e que só um pombo não lhe vai dar essa experiência. Só um pombo não
não o vai alimentar em termos de ego, em termos de participante, não vai conseguir fazer só com um pombo. Olha, eu vou deixar a última questão, que é para o André Faria, e desde já vou-lhe agradecer, e tu sabes como eu, que ele foi a pessoa que me tem ajudado bastante, eu só tenho a agradecer. Eu não conheço pessoalmente sequer, mas foi uma pessoa que se prontificou assim que viu o nosso trabalho aqui no grupo Voando nos Céus. O que é que o Henrique Silva te pede ao Helder? O que é que Henrique Silva tens aí? Não consigo ver. Eu só estou a ver a do André Faria e queria ler, e era a última. Eu acho que até a gente já falou um bocadinho. Eu vou lê-la, Helder. Diz assim, Vítor, podes perguntar ao Helder se geneticamente há características que sejam comuns aos pombos vencedores ou se ele vê alguma característica semelhante nos pombos vencedores? Olha, geneticamente, poderemos, normalmente, os pombos vencedores são pombos fortes, são pombos tamanho médio, grande, não muito grande, mas médio. Nunca tive assim vencedores pequenos, não me lembro. Asas sempre robustas, pombos com uma boa capacidade física. Se é nesse pormenor genético que ele quer saber. Se estivermos a falar geneticamente em termos de genes, grande parte dos vencedores, na colombofilia tradicional também, grande parte, e se vocês testarem os vossos anilhas de ouro, também uma grande parte, muitos deles têm o DRD4 razoável, bom ou muito bom. Está aqui olha, já agora, nessa questão vou-te só perguntar, normalmente o vencedor é macho ou fêmea ou normalmente é alternado? O que é que achas que é melhor? Olha, normalmente durante a competição machos ganham. Nas finais, 90% ganham as fêmeas. Incrível. Achas que há alguma razão? Capacidade de sofrimento. Eu acho que é capacidade de sofrimento. Porquê? Porque e acontece muito, e não é só em Portugal, acontece na maioria dos derbys. Tu tens provas basicamente que são voadas 1500, 1300, 1400, por aí, e depois tu numa final, tu raramente, pelo menos estas do Algarve, tu raramente apanhas uma acima de 1100. E depois, não, lá está a tal história que te falei de atravessar o Alentejo com aquele calor. E parece-me a mim, em percentagem, em dados estatísticos, que os pombos entrados em abril e fêmeas têm mais probabilidade. Estatisticamente, no meu derby, são mais probabilidade de ganhar. Já agora, falando da rota, ou pelo menos do trajeto da prova, normalmente eu não sei, não tenho acompanhado, mas fazem leste ou norte? Qual é o... norte, Bragança, sim. Nós sempre a descair um bocadinho para o lado espanhol, para os pombos evitarem a Terra da Estrela e poderem passar junto ao Rio Guadiana, porque existem muitos sítios onde podem beber água. E vamos sempre subindo Estremoz, Porto Alegre, Vilar Formoso, Castelo Branco, por aí, até Bragança. Boa. Eu vou só... Este ano fizemos a prova final em Alfândega da Fé e foi bom, bastante bom. Tivemos lá uns sítios muito bons para soltar e correu bem. Tenho aqui o Pedrito Daniel a perguntar, vocês usam produtos de um só laboratório ou vários laboratórios? Você já disse que... Usamos 3. Trabalhamos com a Calier, trabalhamos com a Gentel e o ano passado iniciamos e este ano vamos continuar a trabalhar com a CES Pharma. Ok. Eu vou ver só se vejo aqui alguma
Ok, é o António Mendes, uma pessoa que eu por acaso até conheço, diz: como é que posso fazer para enviar 6 pombos para o campeonato no próximo ano daqui de Inglaterra? Tem cá alguém para o... Em Inglaterra nós temos uma agente que trabalha muito bem, é Debbie Neal, basta procurar na nossa página, tem lá os contactos. Mas de Inglaterra temos a tal situação do Brexit que estamos a trabalhar, estamos a tentar que exista uma licença de gás portuguesa que possibilite os pombos entrarem para participar nas competições, porque neste momento é proibido e lá está, classificamos o pombo como árvores de capoeira, não tem sentido, é nisto que temos que trabalhar. É classificar as coisas como elas realmente são. Os nossos pomos, atletas, com o acompanhamento que têm, não têm nada de ser classificados como aves de capoeira. Entendes? Exatamente. E é isso que nos falta. E neste momento temos que diferenciar para que eles possam continuar a entrar em Portugal, porque senão, se for exigida uma quarentena no Reino Unido e se for exigido mais uma quarentena em Portugal, os custos tornam-se enormes e praticamente não vamos ter participantes ingleses. Eu continuo aqui com uma questão do amigo C. Vivas Licínio. Será que só um pombo inscrito num derby chega à final? Já aconteceu no seu derby e discutir o primeiro na final? Ou Sim, seja, aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu, já. Prontos. Volto a dizer, se tiverem qualidade e apanharem o momento certo, não tiverem nenhuma dificuldade de adaptação, perfeitamente normal. Quem manda, manda o melhor. Tenho aqui o Nuno Velho a perguntar, amigo Helder, como acha que podia haver mais igualdade no Algarve? Igualdade em... No Algarve, eu não sei se ele se refere na questão de derbys ou a questão de competição da columbofilia tradicional. Olha, eu respondo das duas vertentes. Na columbofilia algarvia, nós temos um problema que está perfeitamente identificado. Nós temos 150 km de frente. As soltas são a norte e nós temos 150 km de frente. E dificilmente alguém poderá aspirar a chegar aos lugares cimeiros de um campeonato nacional enquanto nós continuarmos a soltar os pombos todos juntos. Eu acho que para haver nivelação em termos de columbófilos, nós devíamos soltar a zona centro e barlavento com um caminhão e devemos soltar os sotaventos com um outro caminhão nas provas de velocidade e meio fundo. De certeza que se nós fizéssemos isso, que iriam existir columbófilos algarvios a discutir os primeiros lugares nacionais, não digo ganhar, mas que iriam discutir os primeiros lugares nos campeonatos nacionais. Porquê? Porque o arrastamento dos pombos, se o vento estiver lateral, para oeste ou leste, o que é que vai acontecer é que os pombos vão dar a volta, e ao dar a volta, tira-te completamente os coeficientes. Tu não consegues ter seis provas com o mesmo vento, tu não consegues ter 6 provas e entrar os pombos pelo mesmo sítio, e logo aí desvirtua qualquer tipo de competição a nível nacional, entende? Nos derbys só existem 2, não é? E penso, desta à parte, os 2 derbys que existem no Algarve, na minha opinião, estão nos 3, 4 melhores da Europa. Se não disser que são os 2 melhores, ou nos 3 melhores, estão lá os 2. São organizações de excelência. Eu concordo. O Algarve, de momento, o Algarve, como disse o Rui um dia destes, está em expansão, ou seja, está a crescer. Muita gente está-se a mudar mesmo para a zona do Algarve, até para competição ou por muita gente tem-me ligado do norte. Muita gente tem-me ligado do norte, columbófilos que já têm uma vida feita, columbófilos campeões em várias coletividades, que já têm vida feita e que dizem que nos próximos 2, 3 anos vão se mudar para aqui. Deve ter a ver com isto, tem a ver com o tempo, tem a ver com a gastronomia, tem a ver com o bem receber, mas também tem a ver com a competição, sem dúvida. Faro deve ser, neste momento, a coletividade do país que mais pombos envia.
Se não é lá perto. Chega a ir a treino 4.000 pombos. Imagina uma coletividade mandar 4.000 pombos a treino. É muito. É mais que zonas noutros sítios do país. É uma competição. E depois não é isso, é o profissionalismo, Vítor. Isso, claro, não é para todos. Mas aqui existem muitas pessoas profissionais de pombos que não fazem mais nada ou que abdicam de tudo o resto para os pombos. Então o nível sobe. É bastante difícil conseguires chegar lá. Eu atrevo-me a dizer que em Faro deve haver 10, 12 profissionais de pombos. 10, 12 equipas completamente profissionais de pombos. Hélder, eu vou-te dar os meus agradecimentos e em nome de toda a administração do grupo, porque realmente tu abordaste temas e falaste abertamente da situação que se passa do momento de colombofilia, problemas e até mesmo a gestão de um derby, que é muito importante, e nós ficamos com muitas dúvidas esclarecidas. Há mais alguma coisa de que eu não falei e que tu gostavas de falar para concluir isto? Eu penso que fomos abrangentes, que falámos um pouco sobre tudo. Eu acho que sim. Frisar que a vacinação é muito importante. E penso que está tudo. Olha, permita-me que faça alguns agradecimentos. Agradecer a todas as pessoas que têm feito parte da minha vida colombófila. Agradecer a todos aqueles que me ajudaram no início. A todos aqueles que também participaram no Great Derby. Não vou aqui frisar nomes, porque é muita gente. Não quero individualizar. Todas as pessoas que estão presentes, por exemplo, nos encestamentos, que dizem sempre que sim, que dão muito tempo deles próprios para nos ajudar. Também sem eles, sem uma boa equipa, sem um conjunto de amigos, e nada se consegue fazer sozinho. E o Great Derby hoje em dia é o maior derby da FCI da Europa. Muito também deve a todas as pessoas que nos ajudaram e que nos suportaram a chegar a este nível. Para o futuro, continuar a trabalhar, continuar a fazer o melhor possível e a partir de agora inovar muito na componente digital, que é o caminho para o futuro. Hélder, eu desejo-te o maior sucesso a ti, a todo Antes de mais, convidar-te, se for possível, que em setembro possa estar na final do Great Derby. Era um prazer imenso. Seria um enorme prazer e eu espero que esta situação do Covid já esteja desaparecida e será um enorme prazer conhecer-te pessoalmente. Eu desejo-te uma boa noite. Mais uma vez, obrigado. E obrigado também ao André Faria por ter-me ajudado imenso que isso acontecesse. E obrigado a todas as pessoas que nos estiveram a ver. Exatamente. A gente, estamos a receber centenas de mensagens, eu não consigo falar porque eu acho que o pessoal adorou. Eles sabem todos que eu sou agradecido a toda a gente que contribui para o desenvolvimento da colombofilia e eu acho que este grupo, modéstia à parte, mas acho que foi uma boa ideia de fazermos estas coisas e estes eventos para promover... Estás completamente parabéns, na minha opinião. Estás completamente parabéns e se conseguires ser abrangente, se conseguires chegar a todos os sítios, claro que uns dias uns, outros dias outros, mas é sempre interessante ter várias perspectivas do que é que acontece no nosso país e este é um dos caminhos daquilo que te falei durante toda a entrevista. Começa a dar o mediatismo, começa a crescer e com certeza depois terá mais um passo para chegarmos onde queremos. Obrigado, Hélder. Eu desejo-te boa noite e um grande abraço e tudo bom. Podes desligar porque eu não posso desligar. Obrigado.